E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que, olha, mexe com a nossa noção de realidade, a hipótese da simulação. Então se prepara, porque essa conversa vai longe e é fascinante. Bom, vamos direto ao ponto. Esse mundo que a gente vê, toca, sente, ele é a realidade de verdade? Ou será que pode ser outra coisa? E essa pergunta, veja bem, não é coisa de ficção científica não. É uma questão filosófica super profunda, que já tem séculos. Pois é, a ideia não é de hoje, ela só foi se transformando. Lá na Grécia Antiga, Platão já imaginava uns prisioneiros numa caverna, achando que as sombras na parede eram o mundo real. Muitos séculos depois, Descartes veio com a ideia de um gênio maligno que poderia estar enganando todos os nossos sentidos. E aí, em 2003, o filósofo Nick Bostrom deu uma roupagem moderna para essa questão, transformando tudo num argumento de probabilidade muito poderoso. Então, para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o argumento estatístico. Depois, a gente busca por supostas evidências na própria física. Na sequência, vamos analisar os contra-argumentos, que são bem fortes, e por fim, a gente viaja um pouco nas implicações de tudo isso. Beleza, vamos fundo nisso agora. O debate moderno sobre esse assunto pegou fogo mesmo com o artigo de 2003 do Nick Bostrom. A sacada dele não é afirmar com certeza que estamos numa simulação. O que ele faz é apresentar um trilema, dizendo que, estatisticamente, uma de 3 possibilidades tem que ser a nossa realidade. E aqui está a genialidade da coisa. Bostrom diz que uma dessas 3 opções tem que ser verdade. A primeira, a humanidade ou qualquer civilização se extingue antes de conseguir criar simulações perfeitas. A segunda, a gente sobrevive, alcança essa tecnologia, mas simplesmente não tem interesse em criar simulações dos nossos antepassados. Agora, se as 2 primeiras forem falsas, só sobra a terceira. Civilizações avançadas vão criar, não uma, mas incontáveis simulações. E aí, se existem bilhões de realidades simuladas e só uma realidade base, a chance da gente estar logo na única que é real, bom, é minúscula. Essa lógica dos números foi muito popularizada por gente como o Elon Musk. Ele faz uma analogia com videogames que é bem fácil de entender. Em uns 40, 50 anos, a gente saiu do Pong para jogos que são quase fotorrealistas. Agora, imagina o que vai ser possível daqui a 1000 anos, ou 10.000. As simulações vão ser simplesmente indistinguíveis da realidade. O astrofísico Neil deGrasse Tyson tem uma analogia que, olha, é perfeita para explicar isso. Pensa assim, uma civilização cria um universo simulado. Aí, os seres que vivem dentro daquela simulação, com o tempo, também criam a própria simulação. E assim por diante, sabe? Uma cascata de realidades. Se você tem um universo real e bilhões de simulados, e fosse jogar um dardo no escuro, onde ele teria mais chance de cair? E essa é a conclusão que, assim, dá um nó na cabeça, né? Se a gente for olhar só pela estatística, só pelos números, parece que a probabilidade maior é que a gente não esteja na realidade original. A chance de sermos uma simulação seria de bilhões contra 1. Beleza, mas aí a coisa fica ainda mais doida. Alguns defensores da ideia vão além da estatística e começam a procurar pistas nas próprias leis do nosso universo. Eles olham para as regras super estranhas da mecânica quântica e pensam: e se isso não for um paradoxo? E se for, na verdade, um jeito de otimizar o sistema, um atalho computacional? Vamos ver alguns exemplos. Aquele famoso experimento da fenda dupla, onde as partículas agem de um jeito quando a gente observa e de outro quando não observa. Seria como um videogame que só renderiza os gráficos para onde o jogador está olhando para economizar processamento. O tal do emaranhamento quântico seriam partículas ligadas por um código. E a velocidade da luz? Seria o limite de processamento do computador que roda tudo. Tem um físico, o Thomas Campbell, que resume isso de um jeito bem direto ao ponto. Ele basicamente diz que a realidade funciona sob demanda. Ele compara o comportamento das partículas com os gráficos de um jogo que só são carregados por completo quando a gente olha para eles. Mas é claro que essa história não para por aí. Agora a gente vai virar o jogo e analisar os argumentos contrários, que são bem fortes e mostram por que a maior parte da comunidade científica e filosófica ainda torce o nariz para essa ideia. O principal contra-argumento estatístico vem de uma observação bem simples, que o Neil deGrasse Tyson destaca. Pensa bem, se uma civilização cria uma simulação, os seres lá dentro, um dia, provavelmente também vão aprender a criar simulações, certo? Mas e a gente? A gente ainda não consegue. E isso, olha, muda tudo. Isso nos coloca numa categoria diferente. Ou a gente é o universo original, ou a gente está no caminho para criar a primeira simulação. Aquela chance de bilhões contra 1, de repente vira um 50-50.
Agora, o maior balde de água fria talvez venha da ciência mais dura. É o problema da complexidade computacional. A ideia aqui é bem simples. A quantidade de poder de processamento para simular o nosso universo com toda a sua complexidade quântica é tão absurdamente grande que é fundamentalmente impossível. Para se ter uma noção do tamanho do problema, um estudo calculou que para simular um fenômeno quântico simples, com só algumas centenas de elétrons, seria necessário um computador feito com mais átomos do que existem no universo inteiro. Ou seja, com base na física que a gente conhece hoje, simular a realidade não é só difícil, é impraticável em princípio. Ok, mas vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos deixar o debate de é ou não é de lado um pouco e pensar, e se for verdade? O que isso significaria para a nossa vida, para o nosso propósito? O que mudaria? Basicamente, a gente fica com 3 grandes visões. Para Bostrom, a gente provavelmente está num projeto de pesquisa histórica de alguma civilização do futuro. Para o Thomas Campbell, a coisa é mais profunda. A simulação seria tipo uma escola para evoluir a consciência. E para os críticos, bom, a teoria toda não passa de um experimento mental fascinante, mas que não dá para levar ao pé da letra. E é aqui que o negócio fica profundo mesmo. Se for uma simulação, o livre-arbítrio existe ou é uma ilusão? A dor, o sofrimento, mesmo que simulados, ainda seriam sentidos como reais, né? Mas tem um lado interessante. Alguns, como Campbell, dizem que isso poderia dar um propósito maior para a vida. O objetivo seria fazer escolhas que melhorem o sistema. Escolhas baseadas em amor, em cooperação, para diminuir a entropia do universo. No fim, a gente esbarra num muro filosófico. A hipótese da simulação é do tipo que é impossível provar que está errada. Qualquer falha que a gente encontre pode ser um glitch. E se a gente não encontrar nenhuma falha, bom, isso só prova como a simulação é perfeita. Por causa disso, ela acaba saindo do campo da ciência tradicional e entrando no da metafísico. E é com essa pulga atrás da orelha que a gente termina. No final das contas, se não dá para provar nem que sim, nem que não, a questão vira outra. Saber que a realidade pode ser uma simulação muda a forma como a gente deveria viver o dia a dia? A busca por felicidade, por um propósito, seria diferente? Essa resposta talvez fique para cada um de nós.